Histórias assombradas. Bom, seria a bebida ou influência demoníaca? Vamos ver. Olá, Ana. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho aqui no YouTube. Eu sou um grande fã do seu canal. Muito obrigada. Eu me chamo Fulano, tenho 26 anos e moro em Pernambuco. Deixa eu só deixar mudo aqui. Eu gostaria de compartilhar alguns casos envolvendo meu pai, que aconteceram na minha família durante a minha infância. Não vou citar nomes, mas se caso apareça algum nome aqui, vai estar trocado. Muito obrigada. Desde quando eu consigo me lembrar, o meu pai tem problemas com o álcool. E tudo que ganha. E tudo que ele ganha. Hã? E tudo que ganha. Ah, tudo que ele ganha extravia na rua com bebida e amigos. Mas a minha mãe sempre diz que um pouco antes do meu nascimento ele não era assim. Os meus pais compraram o terreno e começaram a construir a casa onde vivemos até hoje. Isso há cerca de 28 anos atrás. E foi a partir do momento que eles vieram morar nesse local que os problemas dele com a bebida começaram. Ele sempre bebeu. Ela é. Ele sempre bebeu, mas era o que chamamos de beber socialmente. Quando vieram morar na casa que estavam construindo, ele mudou completamente. Vivia em um barzinho que pertencia a uma mulher que existia aqui próximo e gastava quase todo o seu dinheiro lá. E o pior é que começou a ser extremamente agressivo com a minha mãe. Essa mulher, dona do bar, ao que diziam a minha mãe, vivia dando em cima do meu pai e frequentava um terreiro de macumba, digamos assim. O que fez a minha mãe pensar até hoje que ela fazia trabalhos com intenção no meu pai. Bem, o primeiro caso que eu vou contar aconteceu justamente em um desses dias de bebedeira do meu pai. Já estava caindo a noite e era próximo do horário dele chegar. E a minha mãe estava apreensiva, com medo, pois sabia que ele estava bebendo. Quando ele chegou, xingando minha mãe de várias coisas, e ele só e ela só fazia chorar, com medo. Foi quando ele disse que ia voltar ao bar e quando ele voltasse para casa, ele ia acabar com a minha mãe. Nessa hora eu ainda era novo, eu não tenho lembranças do ocorrido, mas a minha mãe me conta que quando ele saiu, ela me colocou nos braços e correu para debaixo do cajueiro que tínhamos no quintal. E ela começou a pedir a Deus que não deixasse ele entrar em casa aquela noite. Pois bem, ele voltou, mas ele não entrou. Ele ficou do lado de fora do portão que dava acesso ao quintal. Minha mãe conseguia vê-lo, pois o terreno não era murado, era apenas fechado com uma cerca de arame farpado. E então ele começou a falar do lado de fora do portão. Você não quer que eu entre, não é? Você pediu por isso e eu não vou entrar. Mas não pense que isso é pela força de quem você pediu que eu não vou entrar aí hoje. Eu não vou entrar porque eu não quero. Como sabia, né? E assim se passou o resto da noite. Ele não entrou em casa e ficou a noite inteira em pé, de frente ao portão, só entrando em casa pela manhã, depois de ter sumido nas primeiras horas do dia e voltado já sóbrio e sem lembrar de nada. Esse terreno que eles compraram, que inclusive é onde moramos até hoje, dá acesso a duas ruas, frente e fundos. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, nas duas ruas tínhamos portões improvisados de madeira, que eram trancados com correntes de ferro grossas e um cadeado. Sempre eu e minha mãe, e até mesmo as visitas que estivessem em casa, a gente conseguia ouvir essas correntes rangendo, como se estivessem sendo retiradas dos portões para serem abertas, ou para serem abertos os portões. Mas quando a gente ia olhar, elas estavam lá, no mesmo lugar. E não tinha ninguém, nem sequer passando na rua. Isso ocorria praticamente todos os dias. E me lembro bem da minha mãe sempre dizendo
que quando ouvíamos esse som, se ajeita... Ah, ela sempre dizia quando a gente ouvia esse som, se ajeita que teu pai tá chegando. E era dito e feito, pouco tempo depois ele chegava em casa. E nessas vezes ouvi o barulho e não tinha nada. Outra vez, comigo, ainda criança, o meu pai chegou em casa bêbado e extremamente violento. Sentou na mesa da cozinha e minha mãe perguntou se ele queria comer. Ele então xingou e disse que essa noite ia acabar com ela. É bem nítido na minha mente, a minha mãe, e esse dia é bem nítido na minha mente. A minha mãe se desesperou, foi direto para a sala, ligou a TV e estava passando um programa evangélico que ela sempre assistia. Ela começou a orar junto com o pastor e eu do lado dela já tinha noção das coisas e sabia o que é que estava acontecendo. Ana, na hora que o pastor acabou a oração, ouvimos um estrondo enorme que veio lá da mesa onde o meu pai estava, lembrando que ficava em outro cômodo. Mas foi um barulho extremamente alto, como se algo tivesse sido batido contra a mesa. E como minha mãe diz, parecia até que ele tinha batido com um machado na mesa. Esse foi o barulhão. Nessa hora, ela se desesperou, ainda mais, né? E falou, meu Deus, é agora que ele vai me matar. E aí ela começou a chorar e a gritar pedindo socorro a Deus. Mas, passados uns minutos, havia apenas silêncio. Aí ela tomou coragem para ir olhar o que havia acontecido, agarrada a mim, e quando chegamos lá, ele estava de cabeça baixa, dormindo, em um sono profundo, ainda sentado na mesa. E não havia sinal de nada que tivesse batido contra a mesa ou qualquer outra coisa ali naquele cômodo. Sabe que é na cabeça dele que tipo, tum, caiu e bateu na mesa assim? Tol. Não sei se o barulho seria equivalente a uma cabeçada na mesa, sei lá. Teria ficado um galinho aqui. Bom, cadê? Me perdi. Ele estava no sono profundo, ainda sentado. E não tinha qualquer outra coisa que pudesse ter feito esse barulho. Ana, o meu pai às vezes chegava a falar que quando eu completasse 13 anos, ele ia acabar comigo. E isso ele chegou a falar bem mais do que uma vez, Ana. Meu pai faleceu meses depois de eu ter completado os meus 13 anos. Nessa época, a casa tinha sido dividida, com uma parede fechando o acesso de um lado para o outro. Metade ficou para minha mãe e para mim, e a outra metade para o meu pai. No dia que meu pai faleceu, estava eu e minha mãe na cozinha e tinha um copo grande de vidro que o meu pai gostava de beber água, suco, refrigerante nele, e esse copo estava no centro da mesa. Era uma mesa de 6 lugares, um tamanho médio. E do nada, esse copo caiu no chão, ao lado da minha mãe, e do meu lado e da minha mãe ali. Na hora, ela olhou para mim e disse, vá ver o seu pai agora. E chegando lá, eu chamei na frente da porta, sem resposta, entrei e o encontrei na cama. Ele sofreu um infarto fulminante. Aqui temos um costume de dizer que quando alguém morre no 7º dia de sua morte, ela volta para visitar os familiares e os amigos próximos. Com exatos 7 dias da morte dele, uma amiga que era próxima dele, da minha mãe, disse que teve um sonho onde ele chegava na janela da casa dele e ficava observando, ficava olhando para ela. E ela disse que no sonho ela o chamou pelo nome e disse, vá embora, que isso aqui não te cabe mais. E no sonho ele sumiu e aí ela acordou. Já na nossa casa, ao meio-dia desse mesmo dia, a nossa TV, que estava desligada, ligou sozinha e percorreu toda a programação de canais até chegar em um telejornal policial,
desses que passam notícias sobre crimes, programa esse que era o preferido do meu pai, que ele nunca deixava de assistir. Daí então a minha mãe acendeu uma vela de 7º dia e fez uma oração. Uma vela de 7 dias, ou enfim. Bom, Ana, esse foi o meu relato, obrigado por ler. É difícil falar sobre essas coisas, pois elas me trazem péssimas lembranças. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e muito sucesso. Um beijo para você, muito obrigada. Aí tem que ver, né? Se a bebedeira foi causada por algum tipo de trabalho que alguém possa ter feito para ele, porque estava de zóio nele, ou sei lá o quê. Se havia alguma coisa naquele terreno, mas depois que ele faleceu, acho que as coisas ficaram bem, assim, digo, o tormento não continuou, então tinha alguma coisa com ele. Tá, tudo bem, que fosse só a bebedeira, que já é uma bosta, né? Nunca vi histórias muito felizes quando envolve abuso de álcool, gente. Isso é ilusão, essas propagandas de que tá tudo lindo, maravilhoso, quando tá todo mundo... Só vejo merda acontecendo, como nesses casos aqui. Aí, mas tudo bem, que fosse só a bebedeira. Olha aqui, ó. Como que ele sabia do que a mãe tava fazendo, que ela tava fazendo oração a Deus, pedindo para ele não entrar em casa? Que ele chegou e disse: você não quer que eu entre, não é? Você pediu por isso. Como que ele sabia? Aí você vê que tem algo a mais com ele. Tinha possuindo, tipo, junto com ele, dentro dele, eu não sei. Olha lá, você pediu por isso e eu não vou entrar. Você pediu por isso e eu não vou entrar. Mas ainda deu um miguezão. Falou assim, mas não é porque pela força de quem você pediu, não. Tipo, não é pela força de Deus, não é porque eu não quero. Tá bom, então fica aí. Né? E como que ele ia saber? Se fosse só... Ai, olha, conheço algumas histórias nesse mesmo sentido. Que a bebedeira tá junto, só que eu não sei o que puxa o quê, entendeu? Se é essa obsessão que foi jogada em cima dele, um espírito obsessor, sei lá, que causa, que faz com que ele abuse do álcool, e aí acho que isso acaba virando um círculo, uma coisa chama a outra. Ou se foi o início do abuso do álcool que atraiu o espírito obsessor. Não sei, né? Não sei, aí tem que ver mais. Mas é triste, né? Quem sofre é a família. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.